gente! E aí, como é que você está hoje? Bom, vamos começar o nosso papo, mas antes eu quero pedir um favor. Você que está ouvindo o Papo Saúde, não deixa de seguir a gente. Segue aí na sua plataforma de streaming, no Spotify, no Deezer ou em qualquer outra. E não esquece de, se você vai acompanhar a gente no YouTube, aproveita para se inscrever no canal. Assim você vai receber notificação sempre que tiver um episódio novo. É isso, obrigada e vamos nessa! Junho é o mês para reforçar a importância da doação de sangue e campanhas acontecem em todo o país. Para esse papo, então, nós convidamos a hematologista e hemoterapeuta, diretora-geral do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, o HEMOCE, Luciana Carlos. Oi, bem-vinda. Obrigada, Maísa. Oi, como é que vocês estão? É um prazer enorme estar aqui discutindo esse assunto, que é muito caro para mim, né, e para a nossa instituição também. Bom, a gente tem o junho vermelho. A gente está se acostumando a ter uma cor para pintar cada mês e para partir dessa cor a gente discutir, fazer reflexões, né, sobre tantos temas importantes. Então, gostaria de começar pedindo para a senhora explicar o que é a campanha Junho Vermelho. Bom, a OMS há alguns anos escolheu o dia 14 de junho como o Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue. Isso porque nesse dia nasceu o bioquímico austríaco Karl Landsteiner, que é o descobridor, foi o pesquisador que descreveu os grupos sanguíneos, ABO e RH. Então, ele tem uma importância muito grande, porque foi isso que viabilizou as transfusões. Então, em homenagem a ele, né, o dia 14 de junho foi escolhido como o Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue, e aí o mês de junho se tornou um mês para todo mundo que trabalha na área da saúde, para toda a sociedade, porque os médicos, os profissionais de saúde não conseguem fazer os tratamentos e os atendimentos sem a possibilidade de uma transfusão. E os pacientes também não podem receber as cirurgias, os tratamentos, algumas técnicas que só, transplantes, por exemplo, que só podem ser viabilizados a partir da transfusão. Então, todo mundo, no fim, está interessado que a transfusão possa acontecer. E a transfusão só acontece com o doador de sangue. Então, o junho está ficando vermelho em função de ser esse momento, né, de reflexão e de, vamos dizer assim, promoção da doação voluntária e altruísta de sangue. Não só aqui para a gente, né, no mundo todo, né? Uhum. A pandemia mexeu com tudo, né? Em janeiro desse ano, agora 2021, o Ministério da Saúde estimou uma diminuição de 15 a 20% no total das doações de sangue, isso comparando com 2019, portanto, um ano antes da pandemia. Hoje, vivendo esse segundo ano de pandemia, a situação com a falta de doadores aumentou esse problema? Há uma preocupação em relação a isso? Eu acho que há uma preocupação no Brasil e uma preocupação mundial em manter os estoques, né? Manter os doadores de sangue mobilizados, as pessoas que podem ser doadores de sangue realmente mobilizados para fazerem essa doação, para se candidatarem e fazerem a doação de sangue. Aqui no estado, a gente, o ano passado, teve uma redução de doadores, né? Nós reduzimos 15% o número de doadores, mas também em função da diminuição de procedimentos que necessitam e que usam muito transfusão, como cirurgias eletivas, alguns períodos do ano a gente teve cancelamento, adiamento desses procedimentos, então a gente também teve uma diminuição de transfusão. Então, essa diminuição dos doadores não impactou no atendimento, né? A gente continuou podendo manter o nosso estoque seguro e continuou sendo capaz de atender a todas as solicitações de transfusão que chegaram. Mas essa é uma busca e vamos dizer, um desafio diário, né? Esse ano a gente estabilizou já o número de doações, né? A gente faz esse acompanhamento diariamente aqui no Hemocentro. Nós sabemos que outros estados tiveram mais dificuldades do que o Ceará, inclusive a gente mandou
pôde contribuir com hemocomponentes para alguns estados como São Paulo, como Paraná, Minas, alguns estados que necessitaram, né, de acionar um plano de contingência nacional, e a gente foi capaz de ajudá-los, né, a partir desse estoque que a gente tem aqui muito seguro. Mas essa situação, ela depende de doações todos os dias. Então, é por isso que eu mostro sempre, que a gente sempre está falando, né, da importância de você estar doando todo dia, ter alguém interessado, ter alguém indo aos hemocentros para fazer a sua doação, porque na hora que isso para, o comprometimento acontece nos dias seguintes, né, o comprometimento do atendimento. Então, a gente tem que manter sempre essa motivação e a população envolvida com a doação de sangue. Por isso que a gente faz campanha de vez em quando, a gente faz algumas ações para chamar atenção, para mobilizar, para movimentar, e para que a gente todos os dias tenha pessoas que queiram ir, né? A gente precisa de mais ou menos 300 candidatos à doação de sangue todos os dias. E aí, lembrando que muitas pessoas que vão ao hemocentro, vão aos serviços de hemoterapia, não vão poder doar por algum motivo. Então, 20 a 25% das pessoas que vão se candidatar não vão poder doar, porque estão inaptas temporário ou definitivamente. E as pessoas que doam têm um período para poder doar novamente. Então, o número de pessoas interessadas tem que ser um número muito grande para que a gente possa manter o estoque, né? E aí tem uma coisa na doação de sangue que é muito interessante. Ele desafia o entendimento da gente de fazer alguma coisa para receber alguma coisa em troca, né? Normalmente a gente tem essa motivação do que é que eu vou ganhar com isso. Na doação de sangue, essa motivação não pode acontecer. Então, o que você ganha realmente na doação é saber que está ajudando outras pessoas. Não é uma pessoa só, porque quando a gente doa sangue, várias transfusões são viabilizadas, né? Mas o doador não recebe nada em troca, a não ser essa certeza de estar contribuindo e de estar podendo ajudar outras pessoas. Agora, durante a pandemia, a gente viu também campanhas, por exemplo, que surgiam ali nos perfis nas redes sociais para que as pessoas que tiveram a Covid-19 fizessem doação, porque havia pacientes precisando do plasma sanguíneo, né? Como é que o Hemoce houve assim um esclarecimento das pessoas para fazer essas doações? E qual é a diferença assim da pessoa que teve Covid para que não teve? Qual é o impacto assim? A pessoa teve Covid, a pessoa não teve Covid nesse momento? Na verdade, essas campanhas, esses chamamentos foram relacionados a plasma de convalescente, né? Quer dizer, o plasma de pessoas que tiveram Covid, que tinham anticorpos, e que, a partir da transfusão do plasma, esses anticorpos podiam ser transferidos para o paciente, podendo ajudar na recuperação desse paciente. Isso, no começo da pandemia, foi mais, vamos dizer assim, mais importante do que agora, porque agora a gente já tem alguns estudos que mostram que o resultado não é tão favorável. Há evidências de que isso seja positivo, a não ser quando isso acontece muito no começo da infecção, e aí você não tem como prever quem vai piorar, quem não vai, e não tem como fazer plasma para todo mundo, porque não é todo mundo que teve Covid que vai poder doar, porque nem todo mundo que se recuperou vai ter um nível de anticorpo suficiente para ter essa ação terapêutica. Então, é uma coisa assim que foi ficando foi tendo um pouco menos de importância, né? À medida que os trabalhos e os estudos científicos foram sendo divulgados. Então, a gente atendeu alguns pacientes, mas isso nunca foi uma terapêutica, vamos dizer assim, central, né? Era sempre um tratamento coadjuvante feito off-label, né? Sem evidências de que realmente iria ajudar os pacientes. E aí agora, em função do número de doadores com níveis de anticorpos mais altos não ser muito alto, a gente parou de produzir esse tipo de componente, porque os estudos demonstraram que não há um benefício, né, para os pacientes em receber essa terapêutica. E em relação à vacina, as pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19 podem doar sangue? Elas eram doadoras, elas podem continuar sendo? Sim, aí vai depender da tecnologia, do tipo de vacina, né? Então, as vacinas impactam na doação de sangue, não só a da Covid-19, mas outras vacinas também,
E a gente tem uma recomendação do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, dizendo, essa vacina aqui 2 semanas depois pode doar, essa outra 72 horas, essa outra mais tempo. Então, assim, dependendo do tipo da vacina, né, o tempo varia. Na vacina da Covid, o tempo não é muito longo, né, mas a gente, dependendo do tipo de vacina que o doador recebeu, a gente vai avaliar para saber quando ele pode voltar a fazer a doação de sangue. Mas como o coronavírus ele não é transmitido, né, a partir da transfusão, então a preocupação é realmente com alguns efeitos colaterais que podem surgir depois da vacina, né, algumas reações. Então a gente tem esse tempo, né, para que o doador possa estar bem novamente, para que ele possa fazer a doação sem trazer prejuízo para ele. Independente agora da Covid-19, quem é que pode doar sangue hoje? Hoje, nós temos uma legislação, né, uma portaria do Ministério da Saúde e também uma legislação sanitária, né, que define alguns requisitos mínimos para a pessoa se candidatar à doação de sangue no Brasil. E o primeiro requisito é o voluntariado, o anonimato, né, a pessoa ir sem querer receber nada em troca, sem estar estimulado por alguma, vamos dizer assim, alguma vantagem que ele possa receber a partir dessa doação. Isso é básico, porque motivação, essa forma de motivar corretamente o doador, traz mais segurança no processo de doação. Agora tem, digamos assim, um estímulo, né, por exemplo, folga no trabalho, tem essas. Pois é, essa lei da folga no trabalho é da década de 50, né? É uma lei bem antiga e ela é mal interpretada, porque o que a lei diz é que você tem direito a uma folga, se você for funcionário público, civil ou militar, você teria direito a uma folga por ano se você fizer doação de sangue, não uma folga a cada doação. Isso foi sendo mal interpretado ao longo do tempo e isso às vezes atrapalha, porque tem algumas empresas, algumas situações em que é difícil você fazer a campanha de doação lá, porque aí todo mundo vai folgar. Então, assim, na verdade, isso é um estímulo que, às vezes, interfere negativamente no processo. Então, no Hemocentro, a gente sempre chama a atenção do doador, não venha doar por causa disso, venha doar se realmente você quer ajudar, né? Tem outras coisas de taxa de concurso, etc. E isso é um problema, foi bom você falar nisso, porque a Organização Mundial da Saúde ainda não entende o Brasil como um país que tem doadores voluntários e espontâneos em 100% das situações. Por causa desse tipo de estímulo, que é um estímulo inadequado, vamos dizer assim. E aí, o que é que a gente, no Hemocentro, a gente faz? A gente sempre que é questionado com relação à nossa opinião a respeito disso, né? A gente, algumas vezes, os deputados ou alguns vereadores, alguns legisladores nos perguntam, né? O que é que vocês acham se a gente estimular essa doação de sangue assim, tirando ponto da carteira do motorista? Esse tipo de coisa. E aí a gente vai colocar, de acordo com o que a Política Nacional do Sangue define, que temos uma lei, né, que define a Política Nacional do Sangue, o que a OMS recomenda, que essa forma de estimular a doação não é adequada, mas de vez em quando escapa alguma coisa. E aí o que a gente faz é não estimular o doador, a gente não faz a campanha assim, né? A gente pede para você ir doar voluntária, anonimamente, a doação tem que ser anônima, não é para uma pessoa específica, você está doando para qualquer pessoa que venha precisar, porque o sangue ele tem muitas particularidades, então você não pode dizer eu quero doar para fulano de tal. Mas tem campanhas, por exemplo, de novo as redes sociais, às vezes a gente vê lá, faça a doação em nome de fulano. Pois é, na verdade, aquela doação em nome de fulano é só uma forma de reposição, né? Então, o serviço está pedindo que a família, vamos dizer assim, arranje doadores, né, para repor o estoque. O Uhum. Hemocentro não trabalha dessa forma, então a gente trabalha fazendo um controle, uma gestão de estoque, vendo nossos doadores diariamente e contando com a contribuição dos doadores voluntários mesmo, altruístas, que são no Hemoce, mais de 90% dos nossos doadores se declaram voluntários e altruístas, quer dizer, vão para lá sem ter ninguém, um amigo, um parente ou uma pessoa específica estimulando a doação, mas a vontade de ajudar.
E as empresas, a gente tem um número enorme de parceiros, isso é uma coisa que tem que ser ressaltada. A sociedade cearense ela é muito sensível a isso. Então, a gente tem muitas empresas, muitas organizações, muitas instituições que abrem espaço, né? Seu espaço físico, alguns espaços mesmo que são lojas, por exemplo, alguns shoppings doam essas lojas, alguns artistas doam cachês, as rádios veiculam nossas chamadas gratuitamente, as televisões também. Então, a gente tem uma forma de estimular a doação de sangue também com pessoas que não estão doando, mas que também estão sendo voluntários e solidários. Essa é a forma correta, Uhum. porque quando você quer ganhar alguma coisa em troca daquela doação, você pode ser levado ou tentado a omitir informações que são vitais para a gente garantir a segurança do procedimento de doação e dos pacientes que vão receber as transfusões. Então, não é só uma questão ética e legal de que você não pode trocar seu sangue por alguma coisa, mas também tem perguntas que a gente faz ao doador na hora da doação que são muito importantes. E se esse doador ele está visando algum benefício, ele está mal, vamos dizer assim, motivado de uma forma com algum viés, ele pode ser tentado a responder inadequadamente, né? Ele sabe, se eu disser isso, eu não vou poder doar, então não vou dizer. Então, tem algumas coisas, por exemplo, viagens. Você foi para Manaus no último ano, e aí não tem como a gente saber se a pessoa foi ou não naquele momento. Você tem alguma tatuagem? Se for num local visível, a gente vê a tatuagem. Se não for, a gente não tem como ver. E aí, mesmo você vendo a tatuagem, se ela aconteceu há mais de 6 meses, não tem problema, pode doar. Então, a gente depende muito do que o doador diz. E Uhum. para que ele diga sempre o que a gente precisa saber, é preciso que ele esteja motivado corretamente, porque ele é corresponsável com a segurança dele, né, e com a segurança das pessoas que vão receber a transfusão. Então, a doação anônima e altruísta, voluntária e espontânea, é muito importante por causa disso, né, porque a gente tem mais segurança quando o procedimento é feito assim. É o ponto de partida, na verdade, tanto que a senhora está listando aí, o que permite a que uma pessoa seja doadora e tem todas essas nuances, esses detalhes, coisas que eu sequer sabia. E há anos eu entrevisto, né, o pessoal do Hemocentro e estou descobrindo coisas agora, né. E aí você me perguntou o que é que faz a pessoa poder doar, e aí a gente parou nessa primeira coisa, né, você querer ajudar. Mas aí também tem a idade, né, que é o doador, a pessoa só pode se candidatar à doação se ele tem entre 16 e 69 anos. Por quê, hein, doutora Luciana? A questão da idade está muito relacionada ao que a gente conhece de repercussão, né? Então, assim, até pouco tempo atrás, só entre 18 e 65 anos podia doar. E aí a gente viu que as pessoas acima de 65 anos, muitas delas, condições ainda de continuar fazendo doações. A gente tinha muitos doadores que a gente perdia o doador só porque ele completou 65 anos. Então, essa observação, né, isso é uma coisa mundial, não é uma coisa que a gente faz só aqui no Brasil. A idade de aptidão para doação foi postergada um pouquinho. E a gente está se preparando até para ampliar um pouco mais disso, porque a gente está vendo que as pessoas estão chegando nessa idade com uma condição de saúde muito boa ainda, sem anemia, com uma boa condição física. Então, dá para fazer a doação. Lógico que aí a gente vai ter cada doador, independente da idade, a gente vai olhar, vai ver, analisar aquela pessoa individualmente naquele momento. E abaixo de 16 anos ainda são crianças, ainda não estão, vamos dizer assim, completamente desenvolvidos. Então, não dá para a gente fazer a coleta ainda. Mas a partir de 16 anos, a gente já teria condição, tendo peso adequado, né? Porque em qualquer idade tem que ter mais de 50 quilos, né? Porque a quantidade de sangue que é retirado não pode ser maior do que 8 ml por quilo para mulheres e 9 ml por quilo para homens. Então, a gente tem esse limite de 50 quilos, mais de 50 quilos, e para mulheres a gente até pede um pouquinho mais, a gente tem mais do que isso. Então, são algumas, vamos dizer assim, barreiras, eu vou botar entre aspas, barreiras, são alguns cuidados que a gente tem para que a doação não traga prejuízo para o doador. Então, essa questão da idade, do peso,
a pessoa tem que estar bem, né? Não está doente de forma nenhuma. E se a gente confere, pergunta para o doador, está sentindo febre, teve diarreia, está com algum problema de saúde, está indisposto, está com dor de cabeça, está tonta, aí a gente vai medir pressão, a gente vai observar isso, mas é preciso que o doador esteja saudável, né, que ele tenha mais de 50 quilos, que ele tem entre 16 e 69 anos, hoje na legislação atual, isso muda, né, pode vir a mudar, que ele tenha um documento oficial com foto, né, porque a gente precisa conferir a identidade do doador, né, porque a gente vai fazer exames, vai dar resultados, e a gente precisa saber se o doador é ele mesmo, né, e está alimentado. A senhora falou das tatuagens, né? Então, tatuagens recentes impossibilita a pessoa de fazer doações. O que mais? Tem mais de 50 perguntas que a gente faz, né? Então, tem viagens, tem hábitos, algumas questões de saúde. Por exemplo, foi para o dentista, 72 horas sem poder doar, fez endoscopia, 6 meses, fez alguma cirurgia, dependendo da cirurgia, 6 meses ou um ano. Se tiver grávida amamentando, aí não vai doar enquanto estiver amamentando. Então, tem algumas coisas que a gente vê, né, alguns medicamentos, algumas situações, e aí é um questionário longo, ele é padronizado, mas ele é um questionário detalhado, cobrindo todas as situações que a gente sabe, né, e que o Ministério da Saúde e a Vigilância Sanitária determinam como obrigatórios para a gente poder analisar a segurança da doação para aquela pessoa, né, para aquele candidato à doação e para os pacientes que vão receber as transfusões. Então, tem muitas situações que são analisadas, né? A gente, às vezes, toca em algumas, mas, na verdade, toda vida que você vai, você passa pelo mesmo questionário, alguns doadores até perguntam, mas eu já respondi isso tudo, vou responder tudo. Mas é porque naquela vez a gente fez as perguntas. Hoje a gente vai fazer Uhum. tudo de novo. Então, cada doação é um procedimento novo que é seguido à risca, né? Porque a gente não quer nunca que uma pessoa vá fazer a doação de sangue e ela saia de lá com um problema. Os riscos existem, né? Então, você pode ter algum problema depois da doação, de se sentir mal, ter náusea, né? Ter síncopes, podem acontecer. Então, a gente tem que ter os cuidados para minimizar e esses riscos serem os menores possíveis, né? Mas isso não é habitual que aconteça, né? Não é habitual. Mas em saúde, né, a gente sempre, né, a Uhum. gente nunca pode, vamos dizer assim, garantir tudo, né? Então a gente sempre tem que dizer também ao doador que ele tem que tomar líquido antes da doação, só sair do serviço depois de meia hora depois que terminou a doação. Então a gente tem alguns cuidados, né, para orientar esses Uhum. doadores. E dizer para ele, ó, se você sentir alguma coisa depois, liga para a gente, né, para a gente poder dar alguma orientação. Mas são muito Uhum. raros esses riscos, a doação é realmente muito segura. A senhora sabe, eu nunca consegui doar sangue. Durante um tempo, porque eu não tinha o peso adequado, faz tempo já. Eu É, tive esse problema, mas hoje eu também não tenho mais. aí depois eu tinha anemia, algumas vezes eu estava com anemia, não podia. Depois eu tinha tido hepatite Depois dos e 10 anos. depois eu não lembro mais, mas o fato era hepatite medicamentosa, Ah, mas o fato é que eu sou doadora de medula óssea. sim. Então qual é a diferença? Porque na medula óssea, quando a gente se cadastra, a gente não está doando ainda, né? A gente está dizendo que Sim. a gente pode, que a gente está interessado e que a gente pode ser chamado para vir a doar. E aí, no momento em que o paciente é encontrado compatível com a gente vai fazer todos os exames e aí sim a gente vai passar pela triagem para saber se a gente vai poder doar realmente ou não, certo? Então, na verdade, a gente fez um cadastro. Eu também sou cadastrada como doadora de medula óssea, mas se hoje eu fosse doar sangue, eu não poderia, porque eu tive um problema de trombose algum tempo atrás, etc. Eu não poderia doar agora, mas talvez se algum paciente for compatível comigo, nessa época, eu possa vir a fazer essa doação. Então, são coisas diferentes, né? E, na verdade, a gente está se cadastrando para doar medula, a gente não está doando ainda. E Certo. aí, na hora que a gente vai ser chamado para doar, é que a gente vai fazer toda esse workup,
como o pessoal chama, né, que é essa avaliação da segurança da doação naquele momento. Né? Então, são coisas diferentes, né? Não são os mesmos critérios, exatamente. A gente está se encaminhando para o final, mas eu queria fazer aquilo que é praxe. O mito ou verdade, pode ser? A senhora pode responder somente com mito ou verdade, ou dar algum tipo de resposta se a senhora achar que deve. Ok. Então vamos lá. Mito ou verdade? É verdade que doar sangue afina o sangue da pessoa? Não, totalmente mito isso. Os cuidados que a gente tem de 3 meses entre uma doação e outra para mulheres, e 2 meses para os homens, né, fazem com que a gente tenha um menor risco de ter uma deficiência de ferro, anemia, esse tipo de coisa, e afinar o sangue definitivamente não acontece. Mito ou verdade? Não posso doar sangue porque eu estou amamentando. Não pode doar sangue enquanto está amamentando. Porque quando a gente está amamentando, a gente está perdendo ferro, a gente está alimentando outra pessoa, né? Então, naquele momento, vamos resguardar essa mãe, essa nutriz, né? E depois que parar a amamentação, aí ela vai se recuperar e aí sim ela pode voltar a doar sangue. Mas no momento da doação, ela já está tomando, no momento da amamentação, ela já está tomando conta de outra pessoa, né? É verdade. Mito ou verdade? Quem doa sangue uma vez tem que doar sempre. Já pensou se isso fosse verdade? A gente não precisava pedir doador, né? Quem É sangrava mesmo. uma vez tinha que ficar sangrando sempre. Então, na verdade, isso é um mito. E aí as pessoas não precisam ter medo de terem que ficar doando se doarem a primeira vez. Né? A gente precisa realmente... essa doação ela é voluntária, você só doa novamente se você quiser voltar a doar. Bom, eu tinha colocado outros mito ou verdade aqui, mas a senhora já falou que em relação ao peso, em relação a fraquezas, que pode ou não ocasionalmente acontecer. Para a gente encerrar, qual é a real importância da doação de sangue? Tem uma coisa que a OMS diz que me marca muito. Ela diz o seguinte: nenhum hospital alcança sua eficácia se não puder ter a possibilidade de fazer uma transfusão. Então, não existe tratamento médico seguro sem que esse paciente possa ter a possibilidade de receber uma transfusão se ele precisar. Então, não dá para fazer cirurgia, não dá para fazer transplante, não dá para ter parto seguro, neonatologia, tratamento de oncologia, de quimioterapia, de hematologia. Então, assim, sem transfusão, a gente não conseguiria fazer uma série de procedimentos médicos, atendimentos em UTIs e uma série de procedimentos que até a gente nem consegue enumerar. E aí, sem doador, não dá para fazer nada disso. Então, a importância da doação de sangue é viabilizar realmente o tratamento dos pacientes que precisam desses procedimentos. E aí, cada um de nós pode vir a ser um paciente desse, né? E aí a gente não deve estar motivado por doar porque um dia eu posso precisar, mas por doar por solidariedade, por responsabilidade social e como um exercício de cidadania, né? Não existe outra forma da gente garantir o atendimento aos pacientes a não ser a partir dos doadores voluntários. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por esse papo tão importante e sucesso. Ótimo trabalho a toda a equipe do Emoce. Eu queria agradecer a vocês e dizer que o Emoce é muito aberto, né, para todas as iniciativas e todas as pessoas, empresas, instituições que quiserem promover a doação de sangue dessa forma, né, da forma correta e da forma que a OMS reconhece e recomenda. Muito bem, assim nós chegamos ao final desse episódio do Papo Saúde, conversando com a diretora-geral do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, Luciana Carlos. E eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita, no Spotify, no Deezer, seja qual for. E também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook
ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!